No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o caso que deixou o Brasil inteiro com dúvidas sobre o que realmente aconteceu com o menino Henry Borel, de apenas 4 anos, e tentar entender quem realmente é o verdadeiro culpado. Se você não conhece muito bem o caso, essa semana a mãe e o padrasto eles foram presos porque foi comprovado que o menino Henry ele já vinha sofrendo agressões por parte do padrasto nos últimos meses, e a mãe ela sabia e não fazia nada para evitar. E de hoje a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu e falar sobre as teorias possíveis. Na madrugada do dia 8 de março, o menino Henry ele já chegou sem vida ao hospital da Zona Oeste do Rio. Ele tinha hemorragia interna e endemas por todo o corpo. A mãe e o padrasto chegam afirmando que provavelmente ele caiu da cama, o que de cara já levanta suspeitas, porque os ferimentos que Henry possuía não eram compatíveis com apenas uma queda. Os ferimentos, na verdade, eram muito agressivos e só poderiam ter sido causados por um grande impacto. E o impacto que nós falamos podem ser socos, chutes ou apanhar com algum tipo de objeto que não se sabe qual é até então. Isso tudo ainda não foi comprovado, ainda não se tem uma certeza sobre o que realmente aconteceu. Mas os peritos afirmam que uma queda de um prédio não causaria aquelas lesões. Henry Borel Medeiros era filho do engenheiro Leniel Borel e da professora Monique Medeiros. Eles se separaram em 2020, em novembro do mesmo ano. O menino Henry ele foi morar com a mãe e seu novo namorado, o doutor Jairinho, em um apartamento de luxo na Barra da Tijuca. Jairinho é vereador do Rio de Janeiro e leva o nome de doutor por ser formado em medicina, mesmo que ele sequer exerça a profissão. O relacionamento entre padrasto e enteado nunca foi realmente muito bom. Isso foi comprovado agora pelas conversas que a mãe trocava através de mensagens com a babá do garoto. Henry não ficava nem um pouco confortável na presença de Jairinho, ele se encolhia quando era tocado, não gostava de ficar em casa. E durante as visitas que ele tinha com o pai, ele tinha crises de choro ao ser deixado na casa do casal. Ele repetia inúmeras vezes que queria morar com o pai, que não gostava dali, que não queria ficar ali. E uma vez disse ao pai que não gostava de Jairinho porque ele machucava. O Leniel ele pergunta, machuca como? E o Henry acho que não soube formular direito e disse que ele apenas abraçava com força. O Leniel ele não parecia estranhar tanto o comportamento do filho dele, porque afinal de contas, Henry tinha 4 anos. E ele talvez não estivesse sabendo lidar com a separação tão recente dos pais, com uma nova figura masculina. Então ele sempre tentava animar o menino quando ele ia deixar na casa da mãe, acalmar ele. E aquilo sempre acontecia, aquilo era rotina, sempre nas visitas. Aquele domingo, no dia 7 de março, as coisas não estavam diferentes. A Monique, ela parecia mais abalada pelas atitudes de Henry do que normalmente ela estaria. O Leniel ele tinha passado o final de semana com um filho. Eles saíram, brincaram, se divertiram. Inclusive tem várias filmagens em shoppings do Leniel e o Henry se abraçando e muito felizes mesmo. E o Leniel ele era o tipo de pai que sempre queria dar informações do filho para a mãe. Se ele já tinha comido, se ele já tinha tomado banho, se estava tudo bem com ele. Então ele ficava mandando mensagens constantes para contar sobre o estado do garoto. E em uma dessas mensagens, a Monique diz estar muito abalada, porque ela já imagina o show que o Henry ia dar quando não queria voltar para casa, e que isso machucava muito ela, que deixava muito triste saber que o filho dela não queria morar com ela. Aquilo não era normal, essa é a verdade. E me choca muito a demora das pessoas perceberem isso. A situação de pânico em Henry era tão pesada que em fevereiro desse ano de 2021, a Monique ela resolve procurar ajuda psicológica para uma criança de 4 anos. Ela afirmou para a psicóloga que na verdade Henry não gostava de ficar em casa e que queria a ajuda dela. A psicóloga disse que durante as consultas Henry demonstrava ser muito carinhoso, mostrava um desejo constante de ir morar em outro lugar, em qualquer lugar, contanto que não fosse ali. Como justifica do tratamento terapêutico tão cedo? Afinal de contas, Henry era uma criança de 4 anos. Como é que tu vai explicar pro resto da família como que uma criança de 4 anos tá recebendo tratamento terapêutico tão cedo? Então a mãe ela diz para o resto da família que na verdade aquele tratamento é porque Henry está com muita dificuldade na escola e que aquilo vai auxiliar ele de alguma forma. Só que quando perguntada, a professora de Henry, ela disse que na verdade não notou nenhum comportamento diferente, que ele não estava passando por nenhum problema na escola, muito pelo contrário, ele continuava sendo muito inteligente e muito atencioso. Já pela noite, quando o Leniel ele vai levar o Henry para casa do casal, ele já imaginava que o filho dele não fosse querer ficar, como sempre acontecia. Só que naquele dia, o comportamento do Henry, ele tava, fora do normal, fora do comum. Já quando o pai do Henry, ele sai do carro, ele já começa a ter uma crise de choro tão forte, que ele começa a vomitar. Ele se agarra ao pai dele e começa a dizer que não quer ir, que não quer ir, que não quer ir. A gente não tinha essa noção, mas ele estava implorando pela vida dele naquele momento. O pai tenta acalmar a criança,
fica um tempo com ele. Mesmo com os apelos desesperados do filho, o pai teve que cumprir com o acordo da guarda compartilhada e devolver a criança para a mãe. O que aconteceu naquele apartamento entre a chegada de Henry completamente saudável, quando ele foi entregue pelo pai, e a hora da morte dele na madrugada é um completo mistério. E a justiça brasileira tá tentando a todo custo para descobrir. Mas segundo as informações que a gente tem, as informações que foram divulgadas, depois de ser deixado na casa do casal, Henry aparece ser encarregado pela mãe, acompanhada de Jairinho, e a câmera do elevador ela consegue captar toda a cena. Não tem nada demais nas filmagens, além de uma criança aparentemente chorando por causa do pai. Mas aquelas seriam as últimas imagens com vida de Henry. Ao chegar no apartamento, a mãe dela diz ter banhado o Henry e colocado ele para dormir na cama do quarto do casal. Ela até tira uma foto com ele. Depois disso, quando ele pega no sono, ela começa a assistir uma série com o Jairinho. Eles também acabam pegando no sono, eles estavam na sala, até que ela escuta um barulho. Depois ela diz que não ouviu o barulho, ela começa a se contradizer nessa parte do depoimento. O barulho, ela vai até o quarto, vê o que aconteceu e ela encontra Henry no chão. Ela pensa naquele momento que ele caiu, levanta ele e percebe que as extremidades dele, todo o corpo está muito gelado e que os olhos dele estão revirados. Ela pede a ajuda de Jairinho, afinal de contas, ele é um cara formado em medicina. Jairinho olha o estado da criança e resolve logo prestar socorro, diz para levar para o hospital. Ele diz que foi dirigir no carro e na parte de trás a mãe foi fazendo respiração boca a boca. O que já de cara levanta algumas suspeitas, porque Jairinho é um médico. Ele não tentou em nenhum momento fazer um primeiro socorro naquela criança. Quando questionado sobre isso, ele diz que é porque ele não tem tanta experiência desde a faculdade. Mas eu acredito que ele tenha mais experiência do que a Monique, que nunca fez um curso de primeiro socorro para estar fazendo respiração numa criança. Mas tudo bem. O Henry foi socorrido, mas não resistiu, ele já chegou morto ao hospital. A versão que o casal contou é de que Henry teria provavelmente subido na cama, se desequilibrado, batido na poltrona que fica de frente para a câmera e tombado, e assim ele tinha morrido. Obviamente, essa é uma teoria impossível. O laudo de necrópsia deixou muito claro a causa da morte. Múltiplos hematomas no abdômen, nos membros inferiores, ele tinha infiltração hemorrágica em diversas partes do crânio, endemas no encéfalo, grande quantidade de sangue no abdômen, trauma no pulmão, lesões no fígado e muitas outras contusões que não me cabe falar aqui, porque eu acho que é muito pesado para ficar citando. Isso tudo significa que a morte de Henry foi violenta. A criança foi espancada até a morte. Quando o pai de Henry ele ficou sabendo da morte do filho, ele de cara pensou: cara, meu filho passou mal, ele teve algum ataque do coração, porque ele viu o desespero do filho dele, então ele achou que poderia ser algo relacionado a isso. Mas quando ele recebeu o laudo e ele viu que a morte tinha sido violenta, quis uma explicação sobre o que aconteceu. Nem Jairinho e nem Monique souberam explicar para ele. Pelas redes sociais, ele recebe uma mensagem de uma ex-namorada de Jairinho que diz estar se sentindo muito culpada, porque ele também agrediu a filha dela, e se ela tivesse denunciado, talvez não tinha acontecido aquilo com Henry. O Leniel, de cara, já ligou os fatos e é quando ele decide acionar não só a justiça, mas a mídia e deixar o caso público, e é aí que a gente tem conhecimento. Essa mulher, ela afirmou que Jairinho já chegou a tentar afogar a cabeça da filha dela na banheira, além de dar beliscões na criança. No dia do enterro, Jairinho ele vira pro pai, pro Leniel, e diz exatamente que, cara, supera isso, faz outro filho. Como se o Henry ele fosse um brinquedo quebrado. E tudo bem, você parou de brincar, agora quebrou, você compra outro. Simples assim. No dia seguinte do enterro, a mãe de Henry, ela foi ao salão de beleza e ficou mais ou menos 4 horas se embelezando. Chamada para dar depoimento, a Monique, ela tirou uma selfie ao lado do advogado, onde ela sorria e parecia estar bem despreocupada. Não me parece muito alguém que enterrou o filho que tanto amava no dia anterior. Na verdade, aparenta ter um rosto bem aliviado. Ela também chamou a empregada da casa para fazer a limpeza e a perícia diz que isso foi crucial para a perda de vários indícios no local do crime. No último domingo, depois de toda a repercussão nacional, o casal decide dar entrevista para a Rede de Record, onde eles tentam a todo custo e até conseguem, de certa forma, demonstrar algum tipo de emoção em relação à morte do menino, afirmando que jamais seriam capazes de fazer isso e que ela, Monique, nunca ia matar o próprio filho. E que Dr. Jairinho jamais faria algo porque ele adorava a criança. A empregada da família ela chegou até mesmo a dar um depoimento onde ela disse que a relação de Jairinho e de Henry era muito bonita, chegava até a dar gosto de ver. Esse depoimento está sob investigação agora, porque essa tese de família feliz ela foi por água abaixo quinta-feira do dia 8 de abril desse ano, de 2021. O sigilo telefônico de Monique foi quebrado, as conversas no WhatsApp entre ela e a babá, onde a babá começa a narrar em tempo real todas as agressões gratuitas que Henry estava sofrendo de Jairinho. Nessa mensagem ela disse que Jairinho tinha chegado cedo e do nada puxado Henry para o quarto,
O menino até tentou pedir ajuda e ela tentou abrir a porta, mas estava trancada. Jairinho aumentou o volume da televisão até o último e só deixou Henry sair depois de terminar sua sessão de tortura. Ela perguntou o que tinha acontecido para Henry, ele ficou com muito medo de falar, mas ela prometeu que era segredo. E ele disse que tinha levado vários chutes, que ele tinha derrubado ele no chão e ele estava sentindo uma dor na cabeça porque com um empurrão ele tinha batido a cabeça no chão. A babá ela chegou até mesmo a mandar foto dos machucados, inclusive um vídeo onde o Henry mancava. A babá chegou até mesmo a sugerir que ela colocasse uma câmera para ter noção mesmo sobre o que realmente acontecia naquele quarto, e ela foi prontamente ignorada pela Monique. Ou seja, Monique ela já vinha tendo conhecimento de agressões que o Henry sofria há pelo menos um mês. Então dizer que ela não sabia de algo, dizer que a relação entre o Henry e o Jairinho era ótima, é uma grande mentira, o que só mostra que provavelmente ela está tentando de alguma forma encobrir alguém. O que nos faz questionar que tipo de mãe encobriria alguém que machuca seu filho. Mas talvez a explicação seja um pouco óbvia. Jairinho é vereador do Rio de Janeiro e aumentou o salário de R$3.000 da Monique para 12 mil. Talvez uma boa vida ela fosse mais importante para Monique do que preservar a saúde física e mental do filho dela. Por conta das mensagens, Monique e o Dr. Jairinho eles tiveram a prisão decretada. Eles são os principais suspeitos e a polícia está cada vez mais perto de descobrir o que realmente aconteceu naquela noite. Agora, a informação mais recente que eu tenho sobre o caso é de que antes eles estavam juntos, eles tinham apenas um advogado defendendo os dois, e agora a Monique resolveu ter um advogado só para ela, o que já me mostra talvez uma ruptura entre eles e que a verdade provavelmente vai vir à tona nos próximos dias. Gente, esse caso é muito recente, está constantemente sendo atualizado, então eu pensei muito se eu deveria trazer ou não, eu não poderia deixar de falar disso. Eu prometo trazer aqui qualquer tipo de atualização sobre o caso. Então se você chegou até aqui, não esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar as notificações para próximos vídeos, onde eu vou também trazer qualquer atualização que eu tô trazendo aqui no canal. É isso, um beijo, até a próxima, tchau.